Olá, pessoal! Tudo bem? Ficou curioso para saber as diferenças entre a parede celular primária e a parede celular secundária? Então, depois da vinheta falaremos sobre isso. Eu sou a professora Dani e continuaremos hoje falando sobre a parede celular, mais especificamente sobre as diferenças entre a parede celular primária e a parede celular secundária. Como já vimos antes, a parede celular é formada por algumas camadas: a lamela média, a parede primária. Esses dois componentes estão em todas as células vegetais, em todos os tecidos também. E a parede secundária, só que a parede secundária aparece apenas em algumas células de alguns tecidos, como, por exemplo, xilema e esclerênquima. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas camadas para a gente conhecer um pouquinho melhor. A lamela média, então, é uma camada muito fininha que a gente só enxerga na microscopia de luz se usar corantes específicos para ela. Ela é uma camada cimentante porque ela une as células entre si, ela que é responsável por ligar as células em um tecido. É formada por pectinas e proteínas, tendo a pectina como principal componente nessa camada, e a pectina é um polissacarídeo heterogêneo, ramificado e altamente hidratado, que embora vocês não estejam lembrados talvez do nome, se alguém lembrar deixa aí no comentário, mas ele é um componente bastante interessante nos frutos e a gente usa ele na culinária. Como assim? Na culinária, a pectina que é responsável pela geleificação no processo de produção de geleias. Então é ela que dá aquela consistência gelatinosa nessas geleias. Então, para quem não conhecia ainda, agora ficou conhecendo a pectina. A lamela média é responsável pela porosidade das paredes celulares e pela adesão celular. Como a gente falou antes, ela funciona como uma camada cimentante. E a parede primária, que vem logo em seguida da lamela média, é composta pela celulose, hemicelulose, pectina e proteínas. As microfibrilas de celulose na parede celular são interligadas pelas moléculas de hemicelulose, unindo uma à outra. A pectina, que tem bastante quantidade na parede primária, ela também fica ligada às microfibrilas de celulose e fazendo a hidratação da parede celular. Ela segura bastante água e por isso deixa as paredes hidratadas. E as proteínas estruturais estão também ligadas a essas microfibrilas de celulose. A celulose compõe em torno de 15 a 30% do peso seco da parede celular. O restante é composto pela matriz, que a gente já falou antes, que tem a hemicelulose, as pectinas e em torno de 75 a 80% de água. Então, a parede primária é um componente bastante hidratado. A parede celular primária é formada no final da mitose. Para a gente lembrar um pouquinho quais são os estágios finais da mitose, vamos relembrar aí todos eles. A pré-prófase, a prófase, a metáfase, quando os cromossomos já estão no eixo equatorial, a anáfase, quando eles começam a migrar para os polos, e a telófase, que é um pouquinho antes da divisão celular, quando então começa a ser formada a parede celular primária. E como é que isso acontece? A parede celular primária é formada por uma rede de microtúbulos do retículo endoplasmático e vesículas do complexo de Golgi, que são chamados de fragmoplasto, que vão se unindo, formando essa camada no meio, no eixo equatorial da célula. Com a formação dessa camada, pela produção das microfibrilas de celulose, lembram delas? Essas microfibrilas são formadas pela própria membrana plasmática, por uma enzima na membrana plasmática chamada de celulose sintase, que vai depositando as moléculas de celulose, formando aquelas longas cadeias e finas chamadas de microfibrilas. Essa celulose sintase ela é direcionada por microtúbulos que estão no lado de dentro da célula, por isso as microfibrilas de celulose elas são dispostas na parede de formas diferentes. Depois a gente vai ver aonde que isso é importante para nós. E além dessa celulose sintase que faz a formação das
microfibrilas de celulose, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático são responsáveis pela formação dos outros componentes que vão fazer parte da parede celular, como as hemiceluloses, a pectina, e esses componentes são levados por meio de vesículas até a membrana plasmática, onde eles se fundem e são liberados para o meio externo junto com as microfibrilas de celulose, formando assim, então, esses fragmoplastos, essas vesículas que vão se unindo. A união dessas vesículas no fragmoplasto vai formando o que a gente chama de placa celular. Essa placa celular é o início, então, da formação da parede celular primária para a divisão das duas células, e ela que é responsável, então, pela citocinese, que é a divisão celular. Vamos conhecer um pouquinho da citocinese nas células vegetais. Nas células animais, a citocinese é centrífuga e nas células vegetais, centrípeta. Mas o que é centrífuga e centrípeta? Centrífuga é de fora para dentro. Nas células animais, há a formação de um anel contráctil no centro da célula que vai apertando ele e estrangulando até dividir em duas células. Já nas células vegetais, a citocinese centrípeta é de dentro para fora, como eu mostrei, a formação dos fragmoplastos e da placa celular que vai de dentro para fora, até encontrar as limitações da parede celular que já existia, fusionando a membrana plasmática com a membrana plasmática já existente e a parede celular primária com a parede celular primária já existente e assim dividindo então as duas células. Aí que forma então a parede celular primária nas células novas. As microfibrilas de celulose, elas têm uma importância muito grande na orientação do crescimento da parede celular. Uma das funções da parede celular é definir a forma da célula. E como é que isso acontece? Como a deposição dessas microfibrilas de celulose pela enzima celulose sintase, ela pode variar de uma célula para outra, então a orientação dessas microfibrilas é bastante diferente entre as células. Assim, dependendo dessa disposição das microfibrilas, a célula pode ter um crescimento mais aleatório, arredondando, ou se elas forem bem paralelas, por exemplo, essa célula vai ter um crescimento mais longitudinal, e assim variando em vários tipos celulares. Então, de acordo com a disposição, a organização dessas microfibrilas na parede celular, é que a gente vai ter um crescimento da célula em formatos bastante variados. Como, por exemplo, a gente pode observar nessa imagem, onde a célula é sextavada, com poucos, não tem espaços intercelulares nesse caso aqui, e é uma célula bastante grande. Nessa outra imagem, a gente vê várias células lobadas com várias reentrâncias, isso é determinado também pela disposição das microfibrilas de celulose, e os estômatos nessa epiderme aí mostrando as células Bardo como se fossem dois feijõezinhos, um do ladinho do outro. Também esse formato dessas células é determinado pela disposição das paredes das microfibrilas de celulose. Nessa imagem a gente já tem muitas células de tamanhos diferentes. Por exemplo, os CB são células buliformes, são células bastante grandes, são muito comuns em gramíneas. E para baixo a gente tem outros tipos de células menores, tá? E cada célula tem essa característica, esse formato diferente por causa do desenvolvimento dela, da função dela, e quem determina esse formato, então, são as microfibrilas, a organização das microfibrilas de celulose na parede, tá? Mais uma aqui. Essas células parecem mais estreladas, são células são esclereídeas, são células de esclerênquima, elas são responsáveis, nesse caso aqui, pela manutenção desses espaços entre as células que a gente chama de aerênquimas, para que eles não colapsem, essas células estão dando uma resistência a eles, tá? A gente vê isso em outro momento também. Então, esses vários formatos de células vegetais são determinados pela disposição das microfibrilas de celulose na parede primária. E a parede secundária, que aparece somente nos tecidos de esclerênquima e xilema, tá? Ela é formada depois da parede celular primária, geralmente quando as células já pararam de crescer, porque a parede celular secundária não permite
o aumento da célula. Então, primeiro, forma essa parede celular primária, a célula cresce e quando ela vai terminar sua diferenciação, é que ocorre a formação da parede celular secundária. Então, entre a lamela média e a membrana plasmática, a gente tem a formação da parede primária. Como eu falei antes, a deposição das moléculas de celulose é por meio da membrana plasmática, de uma enzima que está ligada à membrana plasmática, e ela é secretada para fora da célula. E vai formando, então, a lamela média, a parede primária, para o meio externo da célula. Nas células que têm parede secundária, acontece também para fora, porém, a membrana plasmática secreta substâncias, tanto a celulose quanto as outras hemicelulose, entre a parede primária e a membrana plasmática. Então, eu tenho de fora para dentro, lamela média, parede primária, parede secundária, tá? Então, a parede secundária ela cresce para dentro, entre membrana plasmática e parede primária. A função principal das células ou dos tecidos que têm parede secundária é sustentação mecânica, tá? Como o esclerênquima é um tecido de sustentação, é ele que permite que aquelas árvores sejam bastante altas, a parede secundária é a característica principal desse tecido. E a espessura dessa parede também dá essa estabilidade, essa resistência à parede. Então, a parede celular secundária, ela é geralmente depositada em camadas e essas camadas vão engrossando para dentro da célula de forma que as células às vezes têm bastante parede e pouco espaço no meio da célula, tá? A composição da parede celular secundária é celulose, hemicelulose, lignina, cutinas, suberinas e ceras podem estar presentes, bem como cálcio e sílica. Mas vamos parar aqui um pouquinho. A celulose na parede celular secundária, ela é em muito maior quantidade do que na parede primária, tá? Porém, ela não tem, na parede secundária, não tem as pectinas, e sim tem lignina. A lignina é hidrofóbica e impede a entrada de água, então a gente tem uma diferença bem interessante entre parede primária e parede secundária. A lignina é um polímero fenólico formado por 3 álcoois, o p-cumaril, coniferil e sinapil. Esses 3 álcools se unem fazendo várias formas diferentes de lignina. Então, dependendo da planta, da espécie, do tecido, a lignina pode ter uma característica diferente. A lignina é um componente bastante hidrofóbico e ele entra entre as moléculas entre as microfibrilas de celulose, incrustando por dentro delas e criando uma estrutura bastante rígida e hidrofóbica. Então, a lignina não permite a passagem de água e a parede secundária é hidrofóbica, tá? E a lignina que contém essa capacidade de dar essa resistência às paredes. Agora, vamos lembrar aqui um pouquinho o que tem como eu falei na outra aula, os animais, os ruminantes, utilizam a celulose como o principal nutriente na sua alimentação. E eu perguntei lá se a parede celular, todas as paredes celulares de todas as células são utilizadas, se os ruminantes conseguem digerir todas as paredes. E aí, vocês responderam lá? Então, temos a resposta aqui. Os zootecnistas não gostam de lignina. Por quê? Porque ela atrapalha a digestibilidade da planta para os animais. Como ela não permite a entrada de água, os micro-organismos do rumen não conseguem acessar a celulose que fica no meio dessa lignina. E muitas vezes, quando a parte da lignina pode ser quebrada, ela produz substâncias tóxicas que matam esses micro-organismos do rumen. Então, a lignina, ela dá uma sustentação bastante grande às plantas, porém ela não é um componente interessante na alimentação dos ruminantes. Por isso, as paredes celulares mais utilizadas na alimentação de ruminantes são as paredes dos tecidos que têm paredes primárias, tá? A parede celular secundária, ela é disposta, ela é formada em camadas. Essas camadas podem ser de 2, 3 ou até 4 camadas. E elas vão sendo dispostas de fora para dentro, tá? Formando, então, as camadas que são chamadas S1, S2, S3. Cada camada tem a disposição das microfibrilas de celulose de forma diferente.
e a espessura dessas camadas também pode ser diferente. Vai depender do tecido, vai depender da função desse tecido também para ocorrer essa disposição das camadas de celulose e da lignina dentro dessas entre essas microfibrilas de celulose. Então, a gente tem, a partir da parede primária, de fora para dentro, a formação da camada S1, com uma disposição de microfibrilas ou orientação das microfibrilas de celulose de uma forma, a S2 de fora para dentro e a S3 também. De forma que a parede celular secundária, ela é formada, ela vai espessando de fora para dentro usando o espaço da célula, deixando o lúmeo, o espaço no meio da célula, muito pequenininho às vezes, principalmente nas células de esclerênquima que tem a função de sustentação. Já nas células do xilema, essa parede não é tão espessa, mas ela é também rígida para a passagem da água, para permitir a resistência para o fluxo de água dentro dos vasos do xilema. Assim, então, a gente teve um comparativo entre parede primária e parede secundária. Vamos só fechar aqui para ver se a gente lembra quais são as diferenças. A parede primária tem celulose, a parede secundária também tem celulose, inclusive mais que a primária. Porém, na parede primária tem pectina e ela é muito hidratada, é um componente bastante hidratado. A parede secundária não tem a pectina e tem a lignina. A lignina é hidrofóbica, então é uma parede que não tem água como componente dela. Para a gente identificar essas duas paredes na microscopia de luz, geralmente se usa um corante que a gente chama de safra blau, que é azul de astra e safranina. O azul de astra, ele reage com a celulose e ele é levado até essa celulose pelo meio aquoso. Então, a hidratação da parede celular ajuda ele a entrar e reagir com a molécula de celulose, deixando essa parede azul. Já a safranina, ela é vermelha e ela reage com a lignina, então deixa as células com parede secundária coradas de vermelho. Assim a gente consegue identificar os tecidos que têm parede primária e parede secundária em cortes em microscopia de luz. Essas são as principais diferenças entre as duas paredes celulares, tá? Parede primária e parede secundária. E espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e um beijo no coração e até a próxima!